3.4, que se prende justamente com a transferência de competências. E eu aqui chamava a vossa atenção, eu vou tentar ser sucinto numa matéria que de todo em todo não é fácil. Como é do conhecimento público, a Lei número 50 de 2018, aprovada em 18 de julho de 2018, tem um conjunto de disposições que versam sobre a transferência de competências do Governo Central para as autarquias locais. Autarquias locais essas, como todos sabem, são o município e as juntas de freguesia. Existe uma competência que está disposta no artigo 38A e B, que transita diretamente do Governo Central para as juntas de freguesia. Sobre essas, e não sendo assunto desta casa, parece-me útil informar que decorreram em todas as assembleias, em todas as juntas e uniões de freguesia, reuniões onde foi deliberado, no sentido livre, que as assembleias de freguesia, órgão deliberativo, assim entendeu. A saber, na junta de freguesia na União de Freguesias de Coimbra e Palhais e da União de Freguesias de Barreiro e Lavradio, essa competência foi aceita, nas restantes não foi aceita. Assim dito, parece-me que nos devemos debruçar sobre a pertinência jurídica e formal de nos pronunciarmos. Chama a atenção do seguinte: quando esta lei foi promulgada, existem duas disposições que são da maior importância, nomeadamente no seu artigo 44º, e que têm a ver com a produção de efeitos, aplicabilidade e eficácia. São termos jurídicos, não são termos de narrativa, e que peço que prestem atenção. O artigo 44º, na produção de efeitos, diz que a presente lei, no seu ponto 1, a presente lei produz efeitos após a aprovação dos respectivos diplomas legais de âmbito setorial acordados com a Associação Nacional de Municípios. No seu número 2, diz que o disposto no número anterior tem que ser concretizado de forma a permitir a aplicabilidade e eficácia prevista na alínea A do número 2 do artigo 4º da presente lei. E eu passo a esclarecer o que é esta remissão, ou seja, quando se diz que de forma a ter aplicabilidade e eficácia, remetendo para a alínea A do número 2 do artigo 4, onde se pode ler que, e eu vou, talvez seja mesmo melhor citar, o número 4, o número 2, diz que até 15 de setembro de 2018, as autarquias locais, juntas de freguesia e município, e entidades, eu pedi só silêncio, peço desculpa, desculpem lá, é mesmo só para eu não me perder, não é por estarem a fazer nada de errado. Até 15 de setembro de 2018, as autarquias locais, a saber, junta de freguesia e município, e entidades intermunicipais que não pretendam a transferência de competências, repito, que não pretendam a transferência de competências, comunicam esse facto à ADGAL após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos. O que é que acontece? A Câmara Municipal do Barreiro, através de uma proposta iniciativa da CDU, que posteriormente, após transformação e discussão na Câmara Municipal, acabou por ser aprovada por todas as forças políticas, aprovou um documento. Mas eu acho que é importante, para decidirmos o que é que vamos aqui hoje fazer, interpretar o que é que se passou desde essa deliberação. Porque os nossos eleitos na Assembleia Municipal, nas juntas de freguesia e na Câmara Municipal só podem deliberar com os factos que existem à data. E, portanto, não leiam naquilo que eu estou a dizer, não interpretem deste esclarecimento nenhuma censura ou análise subjetiva ou objetiva daquilo que foi a deliberação do município no pleno uso das suas competências. Interpretem apenas como a leitura da legislação e dos esclarecimentos que vieram a público face àquilo que aconteceu posteriormente. Isto é, houve uma circular da DGAL que vem informar que a lei só produz efeitos, isto é, que só é aplicável e tem eficácia, após a aprovação dos diplomas setoriais e que, portanto, o quadro não seria eficaz até os documentos serem aprovados. Dir-me-ão, com razão, que as leis da Assembleia da República, e permitam-me que invoque humildemente o facto de ser deputado da Assembleia da República, que sou profundamente conhecedor do que vou dizer, as leis da Assembleia da República só podem ser transformadas ou pela própria Assembleia da República, porque não estamos a falar de decretos de lei, estamos a falar de leis, têm uma densidade maior, ou em caso de serem votadas pelo Presidente, na qual são devolvidas à Assembleia da República, e em caso de segunda pronúncia, nem o próprio Presidente da República as pode transformar. Não obstante, e eu tenho ouvido muitas vezes esta questão, que ninguém pode transformar uma lei da Assembleia da República, mas não obstante, a lei pode ter interpretações diversas. Aquilo que a circular da DGAL veio trazer não tem a ver com modificar lei nenhuma, tem a ver com esclarecer a interpretação que a Direção-Geral faz destas pronúncias. Mas, atentem que nós vamos comunicar a nossa decisão justamente à DGAL. E, portanto, há até aqui um paradoxo interessante. É que a entidade à qual nós vamos comunicar a nossa posição sobre a descentralização,
e chamo a vossa atenção que eu não estou a falar do debate da descentralização. Este ponto não é uma questão só de debate da descentralização, é de pronúncia sobre um processo legislativo específico. Chamo a vossa atenção que a entidade que nos diz que não há eficácia nem há aplicabilidade é a mesma à qual nós vamos comunicar os factos da nossa decisão. Mais, a Associação Nacional de Municípios, onde a maioria das forças aqui representadas têm, passo a repetição, representantes, fez também uma circular reforçando esta posição. Como digo, tudo posteriormente às decisões da Câmara Municipal, e um comunicado do MAI de 30 de agosto e uma carta oficial do Ministro da Administração Interna de 3 de setembro, que tive a oportunidade de distribuir a quando da Conferência de Representantes, mas que ora vos foi transmitida a todos, vem reforçar a não aplicabilidade e a não eficácia desta situação. O Partido Comunista, não, peço desculpa, a CDU interpelou o Presidente da Assembleia, e aqui, mais uma vez, não vejam nenhuma maldade naquilo que vou dizer, estou simplesmente a tentar ser factual. A CDU colocou ao Presidente da Assembleia Municipal a necessidade disto ser discutido até dia 15, que é a interpretação que a CDU tinha àquela data. E digo àquela data porque os factos novos não transformam só a percepção do Presidente da Assembleia, podem transformar também a avaliação dos outros partidos. Infelizmente, por motivos atendíveis e razoáveis, a CDU não pôde estar presente na Conferência de Representantes, onde se decidiu se optava ou não pela integração. A boa-fé é uma prática entre nós, pelo que mesmo na ausência da CDU, tendo a CDU feito este pedido de integração na ordem de trabalhos e havendo uma deliberação da Câmara, as duas coisas cumulativamente, entendeu a Conferência de Representantes, sem a presença da CDU, agendar o ponto para que não impedíssemos esta Casa de tomar uma decisão. Portanto, o ponto está agendado, nós temos que o discutir hoje, porque no entendimento de uma das forças partidárias, pelo menos de uma, poderá haver mais com o mesmo entendimento, tem que ser discutido até ao dia 15, e portanto já é dia 14, tem mesmo que ser hoje, mas chamo a vossa atenção para o seguinte. Hoje foram aprovados 7 diplomas setoriais. Diplomas setoriais esses que integram um conjunto de 23 diplomas que serão aprovados, e mais, foi prestada a informação que até dia 15 de outubro seriam conhecidos todos os diplomas setoriais. E volto a reiterar a importância de percebermos que a lei só tem aplicabilidade e eficácia após a aprovação dos diplomas setoriais. Ou seja, o debate político não pode ficar prejudicado, nem a intenção do Presidente da Mesa prejudicar o debate político. No entanto, temos que ter alguma cautela jurídica, alguma prudência jurídica naquilo que vamos deliberar. O que é que está em causa? Nós estamos aqui a tomar uma deliberação e, ao contrário da Câmara, nós, órgão deliberativo, é que constamos da lei sem prejuízo de que aquilo que a Câmara tenha aprovado não está ilegal, digamos assim, mas é a Assembleia Municipal, órgão deliberativo, que ao abrigo no número 2 do artigo 4º, cabe esta pronúncia. E, portanto, eu peço-vos que considerem se, de facto, nós queremos fazer uma discussão sobre a descentralização, e aí o Presidente da Mesa nada tem a opor. Pergunto aos proponentes, neste caso à Câmara Municipal, se deseja retirar a sua proposta, mas antes disso pergunto aos eleitos desta Casa se acham que nos devemos pronunciar pela aceitação ou não aceitação de um diploma que tem esta contextualização. Assim posto, eu tenho mais alguns, são os proponentes, a leitura que faço, e também deixo à consideração, porque tive a dúvida, é que apenas os proponentes podem retirar propostas. E eu estendo essa análise, que tenho dúvida, estendo esta dúvida ao município. A Assembleia, como sabem, delibera ou por iniciativa própria ou por proposta do município. Como vocês sabem da prática como deputados, quando retiram um documento ou para aceitar modificações, tem que ser o proponente a aceitar. A Câmara aqui é proponente. Portanto, eu estendo os direitos e deveres de um proponente também ao município enquanto órgão. Pronto, obrigado ao vereador Rui Lobo pela ajuda. Era o que eu estava a tentar salientar, enquanto órgão. Ou seja, não me refiro à CDU, ao PSD, ao PS, e digo mais. Aquela deliberação que foi tomada, e eu não tenho que fazer análise política nem comentar, mas posso constatar um facto, foi tomada à luz de uma legislação que existia na altura sem estes esclarecimentos. E, portanto, eu posso passar a ler as datas em que foram... A reunião de Câmara decorreu a 22 de agosto, o comunicado do MAI foi a 30 de agosto, a carta oficial do MAI foi a 3 de agosto, e, portanto, peço desculpa, Sra. Vereadora, mas é verdade.
Sra. Vereadora, eu vou repetir, que é para que... A Sra. Vereadora estava a dizer que era mentira o que eu estava a dizer, eu vou repetir. A circular da Degal é anterior à deliberação da Câmara e à proposta, no caso, na altura da CDU, que agora, como diz o vereador Rui Lopo, e bem, é de todo o Executivo, mas a Carta do MAI, o comunicado do MAI, mesmo a Carta Oficial e os esclarecimentos que foram posteriormente dados e que vocês têm na vossa posse, são posteriores. Também é posterior a deliberação de hoje, como é evidente, em que 7 diplomas setoriais foram aprovados. Portanto, deixo à vossa consideração. O que eu fiz foi a explanação. Aquilo que vocês decidirem é soberano. Se decidirem deliberar, nós deliberamos. Se decidirem adiar, nós adiamos. Mas deixo à vossa consideração a interpretação jurídica que façam. Eu, como Presidente da Assembleia Municipal, não participarei numa votação que seja para deliberar. Mas essa é uma opção minha, exclusivamente minha. Tenho o direito de pedir escusa e peço escusa no caso de entenderem deliberar sobre este ponto. Porque acho que há um conflito e que não devo fazer. No entanto, se os senhores deputados entenderem, portanto agora passava a palavra para fazerem as vossas considerações e, neste caso, auxiliarem a mesa. Faça favor. Protesto, deputado José Caetano. Considero inadmissível o que aconteceu neste momento nesta Assembleia. O senhor Presidente da Assembleia Municipal, que, em princípio, deve ter um comportamento que regule o normal funcionamento da Assembleia, tem uma intervenção com o objetivo claro de condicionar a decisão desta Assembleia na ordem de trabalhos que temos para discutir. Penso que é um comportamento nada adequado ao funcionamento normal da Assembleia, nem de acordo com o regimento da Assembleia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fico muito... Houve um protesto, tenho que responder. Eu fico muito espantado quando um Presidente da Assembleia presta esclarecimentos e há um protesto sobre esclarecimentos. Mas pronto, também tenho que admitir, isto é democracia, e em democracia até protestos com aquilo que eu considero desajustados fazem sentido. Mas vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. Um protesto porque o Presidente da Assembleia esclarece? Primeiro ponto, não compreendo. Sr. Deputado, estou na condição... Sr. Deputado, estou na condução dos trabalhos, se me permitir, eu não o interrompi, estou na condução dos trabalhos, não vale a pena tentar criar uma acrimónia comigo, não vai conseguir, eu estou a esclarecer, e portanto se me permitir esclarecer. Primeiro ponto, eu dei esclarecimentos e o Sr. Deputado protestou. Segundo ponto, manifestei, como deputado, como Presidente desta Casa, que eu tenho uma interpretação. E eu tenho tanto direito de ter uma interpretação como o senhor, com a diferença que eu não adjetivei e o senhor adjetivou. Mas como digo, não vai ter uma acrimónia comigo, mesmo que o seu protesto não faça sentido. Terceira questão. Aquilo que aqui for decidido, eu vou repetir apesar de ter dito 3 vezes, aquilo que aqui for decidido é soberano. E mais, senhor deputado, eu fico pasmado, porque foi a CDU que solicitou. A CDU não teve na Conferência de Representantes e todos os outros partidos, por respeito, compreendendo a situação, por respeito, em 10 deputados municipais não foi possível estar nenhum, e por respeito, todos os outros partidos decidiram agendar o ponto, para não forçar ninguém, nem coagir ninguém. É inadmissível a consideração que aqui fez. Inadmissível, de todo modo. Quem é soberano nesta casa não é o Presidente da Assembleia Municipal. Quem é soberano nesta casa é o Colégio. Também não é o Sr. Deputado. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é o seguinte. Registro um protesto por esclarecimentos. Registro um protesto porque o Presidente expressa a sua interpretação. Mas como o Presidente não é dono desta casa, apenas a preside, e talvez tenha dificuldade em compreender isso, mas é assim, eu não sou dono desta casa, eu coloco à consideração dos senhores deputados que são soberanos, não é o Executivo, não é o Presidente da Assembleia, são os senhores deputados que se pronunciem. E lamento que o Sr. Deputado tenha colocado a tónica assim, porque da parte de todos os outros partidos houve uma compreensão relativamente a um conjunto de factos que a CDU levantou. Assim sendo, eu pergunto aos senhores deputados qual é a interpretação que fazem. Se acompanham a do seu Presidente ou se não acompanham a do seu Presidente. E não há mais truculências e isto não é um combate partidário. Esta é uma questão de maior importância nacional e de maior importância para o município. E que vai marcar as próximas décadas da gestão autárquica. Onde, eventualmente, até o Sr. Deputado pode ser Presidente da Câmara um dia. E, portanto, esta questão não é de luta partidária. Não é de luta partidária. O debate é... Sr. Deputado, o debate é... O formalismo não é. É de correto funcionamento desta Casa. Como lhe digo, vou-lhe repetir. Eu não sou dono desta Casa, sou Presidente. E, portanto, deposito nas vossas mãos aquilo que os seus deputados entenderem como sendo a melhor decisão.
Francisco, a decisão... Não, a decisão se devemos ou não devemos, eu explanei, Sr. Deputado, eu não vou entrar mais em diálogo consigo. Temos intervenções. Deputado Francisco Alves.